Olá, meus amores! Hoje nós vamos falar sobre a origem da deusa Lilith. Eu sei que vocês já devem ter ouvido falar muito sobre isso. Será que ela era mesmo a mulher de Adão? Ou quem será que foi Lilith? Venha comigo nesse vídeo e a gente vai explorar um pouco desse misticismo e dessa origem tão misteriosa e tão falada. A história de Lilith tem origem na Suméria, por volta de 2000 a.C., com a criação da vida e da árvore de Ulupa, que emerge do chão e cresce para o céu, simbolizando a árvore da vida, conectando os três mundos, céu, terra e o mundo subterrâneo. A jovem Inanã salva a árvore do dilúvio e a leva para o seu jardim, cuidando dela. Ela precisa afirmar a sua feminilidade, seu potencial e soberania, ao escolher um parceiro para casar. Porém, deve providenciar antes do casamento um trono e uma cama nupcial, e para isso pretende usar a madeira da árvore. Entretanto, na árvore aparecem três inquilinos. Na raiz ficou abrigada a serpente, que ninguém conseguia afastar, a moça Lilith, que morava no tronco, e o pássaro Anzu, que tinha construído nos galhos o ninho para os seus filhotes. E Nanã sentia-se impotente para resolver essa situação e chorava sem parar. Após um tempo, decidiu agir e chamou seu irmão, Gilgamesh, para ajudá-la. Ele, o herói forte e corajoso, chegou altivo, cortando seu machado de ferro, cortou a árvore e matou a serpente, mas o pássaro e Lilith fugiram para longe. A história da árvore de Ulupa tem um significado muito profundo, no qual Lilith tem a sua participação. A árvore é igual o eixo do ser, sendo a Ulupa o corpo feminino, a psique e o caminho espiritual encarnado. É a árvore da vida feminina, diferente da versão patriarcal que culpa o feminino. Aqui, a árvore não é pecado, é potência. As raízes e a serpente são iguais ao poder instintivo. A serpente nas raízes simboliza sexualidade primitiva, força vital e instinto não domesticado. Metaforicamente, não existe soberania espiritual sem reconciliação com o instinto. Enquanto essa força é negada ou reprimida, a árvore não pode ser usada. O tronco é Lilith, que representa a mulher que não se submete, a sombra feminina consciente e a guardiã da independência. Ela não é expulsa por ser má. Ela precisa partir para que Inanã assuma totalmente sua soberania. Os galhos e o pássaro são a mente e a visão, que simboliza o pensamento elevado, o desejo de ascender e a espiritualidade desconectada da terra. Sem integrar raízes e tronco, essa visão se torna fuga. O corte da árvore é maturidade espiritual. Quando a árvore é finalmente cortada, não há destruição, há transformação consciente. O mito, metaforicamente, é sobre o período da queda do matrifocal pelas mãos do patriarcado e a destruição da natureza. Poderíamos dizer que Lilith é uma força natural que foi demonizada para justificar a queda do matriarcado?
Antes de ser demônio, Lilith é sexualidade autônoma, instinto não domesticado, liberdade do corpo feminino e recusa submissão. Ela não é má, ela nasce indomável. No mito de Inanã, por exemplo, Lilith habita o tronco da árvore de Ulupa, o eixo do poder vital. Ela está no centro, não na margem, e isso mostra que Lilith não era inimiga da ordem. Ela era parte da ordem natural feminina. O problema não é Lilith, é o poder que ela representa quando sociedades passam de ciclos naturais para leis rígidas, da linhagem materna para a linhagem paterna e do corpo sagrado para o corpo controlado. Lilith representa exatamente o que o patriarcado não consegue controlar. A mulher que escolhe, a mulher que deseja e a mulher que não pede permissão. Transformar Lilith em demônio serviu para justificar a obediência feminina. Associar desejo à culpa, ligar a autonomia à punição e substituir deusas por deuses juízes. Não é coincidência que Lilith vire devoradora de crianças. O útero vire perigo e o prazer vire pecado. Lilith não é a queda do feminino, ela é a memória da soberania feminina, antes da queda. Ela guarda o corpo livre, a voz não domesticada e o desejo como força criadora. Por isso, ela não é redimida nos mitos patriarcais. Ela não pede perdão, ela não volta obediente. Isso, por si só, é revolucionário. Quando o mito reaparece no relato bíblico, a estrutura é a mesma, apenas invertida e moralizada. Lilith agora apresentada como a primeira mulher de Adão, surge novamente como um ser natural, criada do mesmo barro horizontal, igual. Ela se recusa a deitar-se abaixo, recusa-se à hierarquia, recusa a domesticação do corpo e do desejo. Nesse ponto, o mito não está falando de sexo, está falando de ordem cósmica, ordem cósmica. E então, assim como Inanã só pode reinar após a saída de Lilith da árvore, Adão só pode governar o Éden após a criação de Eva, uma mulher derivada, moldada, compatível com a nova ordem. A árvore é o primeiro corpo do feminino nos mitos antigos, antes de ser metáfora. Ela foi mapa do mundo, raízes no ventre da terra. Assim como na árvore Lilith ocupa o lugar intermediário, não é o caos, não é submissão, é autonomia. E exatamente por isso ela precisa sair. A narrativa patriarcal não podia permitir que a mulher fosse origem e não derivação. O desejo feminino fosse autônomo, a sexualidade não estivesse subordinada à reprodução e o poder vital não estivesse sob lei masculina. Então ocorre a mesma operação simbólica vista no mito sumério. A força natural é expulsa do centro. No mito antigo, Lilith vai para o deserto. No mito bíblico, vai para fora do Éden. O cenário muda, mas o gesto é idêntico. O que antes era reorganização do poder, agora se torna queda moral. O que antes era necessidade simbólica, agora vira pecado. A árvore do Éden não é outra coisa senão a Ulupa reescrita. A serpente, antes força vital e guardiã do saber, passa a ser tentação.
A mulher antes portadora do conhecimento, do corpo, passa a ser culpada. E Lilith, que habitava o tronco, precisava desaparecer para que a narrativa funcione. Observe o movimento. Lilith não está mais na árvore, ela é deslocada para fora do jardim. A árvore agora, sem a força feminina autônoma, torna-se proibida. O conhecimento deixa de ser natural e passa a ser pecado. O corpo deixa de ser templo e vira risco. Metaforicamente, isso revela algo essencial. Quando Lilith é retirada da árvore, a árvore deixa de ser viva e passa a ser moral. Eva não é Lilith substituída. Eva é a árvore sem Lilith. Ela não habita o eixo, ela não guarda a seiva, ela se aproxima da árvore como quem pede permissão. Por isso a serpente precisa falar. Aquilo que antes era memória do corpo, agora precisa ser sussurro externo. Lilith, enquanto força arbórea, representa a mulher. Ela se lembra, saber não vem de fora, vem do alto, do mandamento, das raízes. Quando essa figura se torna insuportável ao novo sistema, o mito faz o que sempre faz, transforma eixo em ameaça. A mulher árvore vira mulher demônio, a serpente seiva vira serpente pecado. Lilith é uma força natural, instintiva e feminina que foi demonizada. Mas, além de tudo, Lilith é um ser de muitas faces e de muitas egrégoras. Mas isso é assunto para um outro vídeo que eu pretendo trazer aqui para vocês, tá? Inclusive, isso é pauta para um curso que eu tenho, né, que eu dou, e eu também tenho um e-book, né, que se chama Lilith, a deusa negra, né, e como cultuá-la. E, e eu gostaria muito que você, se você gostou desse vídeo, curtisse, comentasse, compartilhasse com quem você sabe que gosta muito desse assunto. Eu falo aqui também de outras deusas, de Hecate também, principalmente, né? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Beijos abençoados da grande deusa e tenha aí um ótimo dia, um ótimo final de semana, um ótimo mês e um lindo ano. Que assim seja.